Mas assim formadas, dedicadas ao bem e ao progresso, amantes da verdade e da justiça poderiam ser defensoras do espiritismo e não são. Por quê? Deixo sem resposta esta interrogação, que me moleste é vós, certamente, entristece também. No entanto, a casa está cheia. É uma nova tarefa que começa. Vamos incutir nas almas juvenis destas crianças a nota predominante da doutrina, o Espiritismo em Cristo. Vamos procurar levantar-lhes o caráter neste ponto, mostrando-lhes que Jesus é por elas, e quando Jesus é por elas, quem será contra? Mas é preciso que o amem, e lhe devotem a existência, que sejam verdadeiras e reconheçam que o Espiritismo lhes dá tudo, mas precisa contar com o seu amor. Trabalhar neste sentido e nós vos procuraremos ajudar. Deus vos guarde a todos. Francisquinha. Em 27 de fevereiro de 1942. Compreensão do bem. Meus amigos, e meus irmãos, Deus vos guarde em seu amor. Louvado seja em todo o lar cristão santíssimo o nome do Senhor, nesta hora de ansiedade mundial em que todos almejam um lar sossegado, tranquilo, uma vida pacífica cheia de amor e felicidade. É necessário que os crentes devotados ao Espiritismo tomem por obrigação compreender a razão de todas as coisas, e procurem estabelecer dentro de si mesmos o reino de Deus. O homem tem por dever cuidar da saúde física de seu corpo, mas não deve esquecer a sua saúde moral, em que apresenta muitas vezes enfermidades causadas pelos maus pendores do espírito. E assim, meus irmãos, poderá a criatura humana melhor preocupar-se com a saúde de seu corpo material pela compreensão do bem, do que quer dizer caridade e amor fraterno, na significação e exemplificação do lema: fora da caridade não há salvação. O ser mais forte de corpo não quer dizer ser mais forte de espírito. Conheceis vós certamente pessoas robustas, de uma saúde invejável, corpos capazes de carregar grandes pesos materiais, e no entanto sem energia moral. Ao passo que algumas outras, cujos corpos são tão leves, tão fracos, tão sutis são capazes de verdadeiros sacrifícios, sobre-humanos. Deveis cuidar da saúde do vosso espírito, não vos intoxiqueis com pensamentos venenosos, que tanto prejudicam a sua evolução. Não alimenteis a inveja, o orgulho e o desdém, porque são causas prejudicialíssimas à nossa alma. Enchei a vossa alma de bênçãos puras do amor de Jesus, e assim a evolução do vosso espírito irá avante, sempre agindo para evitar o mal. Sede espíritos que não alimentem ódio e fujam de todas as ideias pecaminosas. Seja louvado o Senhor por todo sempre, por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Max. Em 6 de março de 1942. Sem amor não há caridade. Deus nosso Senhor seja louvado. Amigos e irmãos, a doutrina que professais, cuja demonstração a todos vós é oferecida, deve concorrer muito para o progresso das vossas almas, ajudando os vossos espíritos pelas intuições e, sobretudo, desenvolvendo vossos sentimentos caridosos e humildes para poderdes agir bem. O indivíduo, por ser um cientista, um sábio, ou um escritor, não é por isso um bom. Esses predicados são insuficientes se ele não possui a bondade de um cristão, não assimila a essência do amor que a doutrina espírita a todos procura incutir. Ora, sendo a caridade unida à moral, perfeição que não é possível de momento atingir, é lícito e justo dizer que sem a caridade o espírito não demonstra ser fiel. São Paulo explicou distintamente o que quer dizer caridade. Não seria necessário fazer comentários conjuntamente, mas, como nem todos conhecem essa epístola magistral, eu preciso dizer aos meus irmãos que se acham aqui presentes, para repartirem entre os pobres sofredores que longe estão, que sem amor não há caridade. A caridade espírita ensina que o coração deve acompanhar o gesto de dar a esmola, que deve ser dada com espírito honesto. A caridade ostensiva,
não tem valor para Deus e sim aquela que pratica o bem pelo gosto de fazer bem, sem alarde. Aliviar as dores daqueles que, muitas vezes não têm com que comprar seu próprio remédio, é justo, mas não é simplesmente isto que basta para que uma criatura seja caridosa. É necessário que não haja ostentação nesse bem-fazer. Outro ponto de real importância: deveis perdoar as fraquezas dos outros e não vos tornardes repetidores de injúrias, calúnias, maledicências. Espíritas que me ouvis, nada censuro alguém, nem critico, mas aconselho, por obrigação, aos íntimos: cumpri o vosso dever, deixai as intrigas, a maledicência, deixai de caluniar, maldizer ou propalar vícios de quem quer que seja, dai sem alardear, como diz o próprio Nazareno, não saiba a mão direita a ação que praticar a esquerda. Sede honestos e tende gestos bons, relegando pendores e sentimentos contrários ao bem e às virtudes evangélicas, pelo amor de Deus. Paz a todos os homens. Isaura. Em 6 de março de 1942. Palavras severas e justas. Deus seja louvado. Amigos e irmãos, deveis ter notado, porque sois assistentes contínuos destas sessões, que vimos, ultimamente, repetido muitas vezes a necessidade da limpeza interior do homem, para que possa o seu exterior demonstrar a caridade que nós lhe incutimos todos os dias. Estamos todos certos de que não se pode plantar, num canteiro que não for primeiramente lavrado, cuidado e beneficiado, uma semente delicada e boa. Assim também, não é possível implantar no espírito do homem a semente da verdade e da justiça, se ele não procura retirar as urzes que impedem o desenvolvimento dessas virtudes. O mal está em que a criatura humana nunca se resolve a arrancar a planta daninha que lhe prejudica a evolução do ser. O mal está em que a criatura, reconhecendo, não raro, que a culpa é sua no proceder mal, nega-se obstinadamente a corrigir-se e, ainda, quantas vezes, repete que não tenciona, na vida presente, emendar os seus erros. Tais resoluções ou não têm valor, partindo dos lábios de criaturas sem consciência da sua personalidade, ou, então, são decisões maléficas, que ainda podem trazer consequências funestas àqueles que as emitem. Cuidai do vosso interior, repito. Se bem que estas palavras sejam duras de ouvir, há necessidade de serem repetidas. A vossa imperfeição, a vossa teimosia em não vos corrigir naquilo que sabeis estar errado e que muitas vezes censurais no próximo, é que dão origem às causas que se apresentam obscuras para o vosso sentir, é que originam os maus sentimentos, revelados pela palavra, pelo gesto, pela ação. Humildemente, fazei como aquele que, em tempos passados, deu lugar a esta parábola sublime do Divino Mestre. 2 homens entraram num templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, dobrando os joelhos com altivez, cabeça erguida, dizia para Deus: Senhor, eu te dou graças, porque procedo bem. Não devo a ninguém, pago o dízimo e as primícias, não sou como aquele lá, que não tem a consciência limpa como eu tenho. Enquanto que o pobre publicano, vergado ao peso dos seus pecados, dolorosamente arrependido de haver ofendido a seu Senhor, nem ousava levantar os olhos do chão, apenas os seus lábios murmuravam piedosamente: Senhor, perdoa-me por quem és. Senhor, lembra-te de mim, que sou um pobre pecador. Conta a parábola do mestre que este último desceu justificado, enquanto que o outro agravou as suas culpas. Foi o orgulho, a insensatez do seu caráter que o fizeram pronunciar aquelas palavras que nunca jamais lhe deveriam ter saído dos lábios. Somos todos pecadores, homens e espíritos, temos as nossas faltas, os nossos erros, não devemos olhar para as faltas dos nossos irmãos com esta severidade, com esta crítica que mortifica, que analisa meticulosamente, não para fazer sarar, mas para fazer piorar, que dá asas à maledicência e descobre, enfim, o que devia ser oculto. Devemos olhar para o nosso interior e dizer humildemente: Senhor,
Tira de mim este pecado, dá-me a vontade de ser bom, permite que eu me corrija. Esta deve ser a oração de todo crente espírita, nesta hora premente de angústia para a humanidade inteira. Porque corre o sangue aos borbotões? Porque a desgraça avassala o planeta? Porque o orgulho do homem não se dome, só se poderá render à força da dor. A dor é a única que obriga a criatura a reviver, a renascer, enfim, a dobrar-se, humilhada, diante de Deus. Cristãos espíritas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Deus vos abençoe. Tiago. Em 13 de março de 1942. Um espírito que começa a progredir. A paz do Senhor venha sobre vós. Longe estão vocês, meus amigos, de pensar quem se manifesta no momento, pela primeira vez, neste recinto. Há alguns anos atrás visitei esta casa. Simpatizei com a causa que aqui se defende, gostei de ver a ordem e o capricho com que são encaminhadas as crianças. Tenho prazer em que os meus aqui desenvolvam as suas qualidades de trabalho e deem o seu esforço, inteligência e boa vontade à causa de Jesus. Eu não tive grandes conhecimentos desta doutrina, porém, passando para o outro lado da vida, onde me encontro, consciente, graças a Deus comecei a fazer o estudo comparativo das outras religiões, guiada por mestres que conhecem a ciência das almas, e verifiquei, então, pelas suas explicações, pela sua maneira de me convencer, sempre correta, caridosa e inteligente, que se bem que todos os caminhos bons conduzem a Deus, o Espiritismo é o mais curto para lá chegar. Digo para aqueles que me são caros e que neste momento me escutam, folgo muito em saber que, na nossa família, este grupo abraçou a doutrina espírita e dela procura tirar todos os ensinamentos possíveis para o desenvolvimento das suas almas. É bom que assim seja. Quando se passa desta vida para outra que se pode avaliar os golpes, as dores profundas que aqui se receberam, sem uma explicação cabal, fatos que entristecem, repentinos de atordoarem o cérebro mais forte, provocando crises terríveis de dor, que, graças a Deus, não terminaram mal. Quem está deste lado é que pode compreender estas coisas e, também, que é muito verdade a palavra que diz, tudo o que Deus faz está certo e o que lhe permite tem razão de ser permitido. Pessoalmente, de mim, para dar tranquilidade aos que me são caros e me escutam, estou bem. Deus perdoa todo o pecado. A alma contrita, que se dobra diante da majestade divina, a pedir perdão dos seus pecados, não volta em vão, recebe o conforto do alto, recebe a bênção de Deus e pode esperar melhores dias espirituais. Eu trabalho para o maior desenvolvimento possível das faculdades do meu espírito desejoso de progresso e luz, e trago para os meus notícias dos que recentemente partiram. A todos tenho visto, uns encaminhados para o além, na ascensão espiritual das suas almas, outros começando o primeiro degrau. Tudo o que vejo me satisfaz, e tenho a alma repleta de alegria, porque Deus perdoa todo o pecado. E só lamento, só me dói no profundo de minha alma não ter sabido antes aproveitar os dias terrenos, como outros estão aproveitando, na prática santa da doutrina espírita. Mas, nunca é tarde, e a quem Deus promete não falta. Parto, meus irmãos, parto, despedindo-me, com um abraço estreito, daqueles a quem amo. De vós outros, cuja convivência não me foi muito familiar, mas de alguns dos quais me lembro perfeitamente, de vós eu guardo a recordação de uma boa sessão, porque assisti a ela desde o começo até o fim. Progredi no estudo dessa doutrina, desenvolvei as vossas faculdades espirituais e não sejais incrédulos, porque a morte só mata o corpo e conserva vivo o espírito de quem vós amais. Os vossos queridos estão vivos e encaminhados para Deus. Seja nosso Senhor Jesus Cristo louvado por todos sempre. Henriqueta. Em 13 de março de 1942. O problema de si mesmo. Amigos e irmãos, seja louvado o nome do Senhor,
paz dessa terra, tão necessitada da sua tranquilidade. Amigos, graves problemas se apresentam diante do homem e também diante dos seres desencarnados, cada qual de mais difícil solução, cada qual mais necessário ao estudo dos que têm boa fé. Nenhum, porém, é de mais real importância, de mais alta relevância do que o de si mesmo, isto é, o problema de cada um, de si próprio. Fácil é resolver problemas que afetam a terceiros, porque, muitas vezes, um parecer acertado, uma opinião desinteressada faz luz num caso aparentemente obscuro. O problema de si próprio, no entanto, é difícil para o homem, que bem poucos lhe podem dar solução. Isto, porque o problema de cada um se radica à sua felicidade eterna, e essa felicidade exige uns tantos ou quantos sacrifícios que nem todos os homens estão dispostos a fazer. A voz do egoísmo se levanta dentro da criatura humana, suplantando seu desejo de ser boa, o orgulho, por sua vez, indomável, muitas vezes aparentando calma, mas sempre vivo, simulando brasas cobertas de cinza, de vez em quando também dá o seu sopro indigno e faz a criatura subir como fogo fátuo, para depois descer fragorosamente. Enfim, outros defeitos, vícios e pecados se atravancam na frente do homem, perturbando-lhe a marcha da evolução espiritual, tornando, assim, cada vez mais difícil o problema de si próprio. A questão cifra-se nestas interrogações: o que tenho a fazer durante a minha permanência na Terra? Como devo proceder? O que se exige de mim? O que devo realizar? Tais perguntas, que podem bem ser resumidas na primeira, fazem o homem que não estuda, não medita nem se concentra, prejudicar-se e retardar cada vez mais a solução do seu problema individual. Para onde caminhais vós, meus irmãos? A esmo. Não tendes um ideal? Não tendes um fito na vossa vida? Sois criaturas que caminhais porque vedes os outros também o fazerem, ou tendes uma responsabilidade própria, que vos ordena proceder de acordo com a vossa mentalidade? Cuide cada um de resolver o seu próprio problema, estude-se, veja o seu passado, passado nesta vida, é claro, nem a todos é dado conhecer o passado de seu espírito, compare com o presente. Estude as probabilidades futuras e veja se é conveniente ou não mudar de direção. Se seu passo está seguro, se segue resolutamente a verdade, não há que recuar, é prosseguir. Se, não obstante conhecê-la de perto, não a segue com sinceridade e tem apenas de fé o rótulo, está muito aquém daquilo que deveria ser. Meus amigos, o Espiritismo veio para vos abrir os olhos. Não veio só para vos dizer, afastai-vos do catolicismo. Não é esta a sua lição. O Espiritismo veio dizer-vos que deveis corrigir o vosso interno, desbastando em toda a sua maldade, encaminhando pelas veredas retas quando ele se transviar pelas tortuosas. Foi para isso que ele veio, para vos fazer tomar a vossa cruz e seguir os passos do Cristo. Jesus, quando aqui andou, convidou a todos: tomai a vossa cruz e segui-me. O homem não quer assim. O homem, se pudesse receber os louvores que o Cristo recebeu à entrada de Jerusalém, isto sim, lhe agradaria. Mas acompanhá-lo na via crucis do Calvário é coisa muito diversa. No entanto, aqui estão muitos que o acompanharam naquela trajetória e não souberam manter-se firmes até hoje. Amigos, o Espiritismo espera muito de vós. A situação mundial depende das vossas preces. Parece que afirmar isto é um contrassenso, é avançar muito. No entanto, o espírita, com o poder da fé, pode intuir em meus irmãos, até distância, sentimentos nobres, de perdão, humanidade e caridade. Mas, quando o próprio espírito é o primeiro a alimentar essa fogueira de ódios, calúnias, mentiras e maledicências, que se pode esperar da sua fé? Coligai-vos, ajuntai-vos, formai um boquete de virtudes, para oferecerdes aos pés do Cristo, e, então, orai pela paz,
pela vinda dessa virtude que o Cristo quer dar gratuitamente e que o mundo espezinha e rejeita. Amigos, resolvei o problema de cada um de PC, resolvei-o, porque dele depende a vossa salvação e o encaminhamento do mundo. E que Deus vos abençoe e proteja, guiando-vos para abraçardes sempre o que é justo, o que é reto, o que é bom. João de Freitas. Tenhamos fé. Amigos, irmãos, o espírito necessita de alimento para sua existência, como o corpo para sua matéria. Com uma diferença: se falta o alimento ao espírito, ele definha, mas não morre, porque é imortal. É falta de caridade, porém, não conceder ao espírito tudo quanto ele precisa para tornar-se forte, robusto, capaz de evoluir, progredindo incessantemente. Assim como a anemia ataca o corpo e o faz enfraquecer, há essa espécie de anemia espiritual, que se chama indiferentismo pelas coisas sagradas e que prejudica enormemente a marcha da evolução espiritual. Há, na vida, criaturas que espalham benefícios, são caridosas, boas, por índole, não têm sentimentos maus dentro de si, não praticam maldades nem abrigam pensamentos desonestos, mas, no que diz respeito à religião, são indiferentes. Parece que isso não as prejudica, porque elas fazem sempre o bem, e as pessoas crentes podem dizer: a fé não lhes faz falta, elas fazem tudo tão bem. Puro engano, meus amigos. A fé não faz falta, no dizer dessas criaturas, mas é enquanto a criatura é humana. Quando passa desta vida para o além, não levando a lâmpada acesa das virgens prudentes, para lhe alumiar estrada para o infinito, vai sofrer, exatamente por causa desses indiferentismo para com a sua alma. É certo que não praticou mal algum, mas não pensou em Deus, não se dedicou a Jesus, não fez pela caridade o menor sacrifício, tudo quanto fez foi suave, porque não lhe custava, sua índole propensa ao bem não o induzia a produzir mal. Mas não tem a crença do forte, do robusto, daquele que se sabe sacrificar e que, colocando Jesus acima de tudo, mantém a sua fé firme como um rochedo. Como poderá, pois, colher benefícios no além, se a sua lâmpada está apagada e sem azeite? A grande vantagem da fé, para o espírito crente, é precisamente a luminosidade infinita que ele descobre mal atravessa essa passagem da Terra para o espaço, essa luminosidade que não alcança o olhar do que não tem fé. Ele pode não ter sido um mal, mas seu espírito volteia em torno da atmosfera terrestre, sem poder alar-se e ir além, sem poder ganhar o espaço infinito, enquanto que o que tem fé parte como uma flecha, rápido, fura a luminosidade do infinito e vai a brilhar, como um luzeiro possante, nesse além onde outros também são luminosos. A fé, meus amigos, é imprescindível a todas as criaturas. Como se pode viver neste mundo, cercado de obstáculos e precipícios, sofrendo por todos os lados, padecendo o corpo e a alma, sem este amparo, sem este sustentáculo que é a fé? Meus amigos, procedei bem, sede generosos, enxugai todas as lágrimas, sede caridosos, fazei sempre o bem, compreendei os vossos amigos e perdoai aos vossos inimigos. Que a vossa fé brilhe como um luzeiro, e vós sabereis, então, o que é o espaço infinito, com todas as suas belezas, com todas as suas maravilhas, com essa sinfonia admirável que enche os ouvidos daqueles que podem ouvir. Até mesmo da terra pode-se escutar essa sinfonia que enleva, embala, atrai, seduz e fortifica. Amparai a vossa fé, meus amigos, não deixeis que ela desfaleça em qualquer circunstância da vida. Deus vos guarde. Almira. Em 20 de março de 1942. Olhar fixo no Mestre. Deus, nosso Pai, seja louvado em sua grande munificência para com homens e espíritos, nosso Senhor, abençoe as criaturas humanas, dando-lhes o entendimento preciso para compreenderem as grandezas da fé. Meus amigos e meus irmãos, eis que mais uma vez venho até vós, procurando animar os vossos espíritos,
encorajando-os na prática contínua da caridade cristã. Não tomarei por tema desta minha pequena palestra a caridade, porque ela já se acha identificada entre vós, já se encontra nas páginas dos evangelhos, em caracteres indeléveis, e, se vós não guardastes as palavras do grande Paulo de Tarso, o intemerato atleta do cristianismo, quanto mais as de uma pobre criatura, embora espírito desencarnado, certamente inferiores àquelas que tanto brilho lançam nas páginas dos evangelhos. Epístola abençoada de Paulo de Tarso, aquele que reconheceu Jesus no meio do seu pecado, da sua culpa. Meus amigos, o que tenho para vos dizer é que não vos deveis desencorajar no caminho que traçastes a vós mesmo, em prol da caridade cristã, dentro do asilo espírita João Evangelista. Não deveis desfalecer perante as dificuldades que se vos antolham, ante as montanhas que tendes a transpor, frente às dores que vos ferem, os espinhos, as ingratidões e tudo mais quanto vem atrapalhar a vossa marcha evolutiva em prol do ideal cristão. Não deveis enfraquecer, bem ao contrário, cerrai os ouvidos às admoestações malsãs, às advertências insensatas, às palavras sem nexo, ocas, vazias de sentido justo. Olhar fixo à frente, leitura constante dos evangelhos de Jesus, observância estrita dos seus mandamentos, paciência na adversidade, perseverança no trabalho e vontade firme, enérgica, que não se deixe dominar por palavras insensatas, sem valor, incutidas, talvez por espíritos inferiores, que gostam de lançar a cisânia no meio do campo espírita. Meus amigos, só uma esperança deve animar quem trabalha na seara do Senhor, a esperança gloriosa de agradar ao Divino Mestre. Jesus está satisfeito. Jesus aprova o esforço. Jesus conhece o interior da criatura, a sua vontade de fazer o bem, não obstante a imperfeição de cada um. Quem assim raciocina e interroga não deve olhar a tudo mais que vem atrapalhar essa corrente de pensamentos sãos. Que venham as ingratidões, as injúrias, até. Quem se acolhe ao cristianismo, perto do coração sagrado do Divino Mestre, não deve, em hipótese alguma, ligar importância exagerada às coisas comezinhas da terra, que nenhum valor têm. Sempre que virdes uma criatura humana apanhando estas migalhas que caem dos lábios daqueles que pensam mal e com elas se ferindo, se magoando, podeis dizer, não está abalizada na sua fé. Porque o crente, que olha fixo a Jesus, que tem o desejo de segui-lo e possui uma tarefa a cumprir, cerra os ouvidos às coisas mesquinhas do planeta e vai caminhando certo, seguro, destemido, para o alvo que idealizou. Sois espíritas, meus amigos, e o espiritismo precisa de vós para o bem-fazer da humanidade. O espiritismo necessita de vós para o consolo daqueles que não sabem crer. O espiritismo precisa de vós para exemplo entre os homens incrédulos. Amai-vos, pois, reciprocamente, sede fervorosos e, nas vossas preces, não deis importância às ingratidões, os perjúrios, a insensatez dos que olham hoje para vós de maneira diversa daquela por que já olharam. Paz a todos os homens. Maria Luísa. Em 27 de março de 1942. Sobre o uso do dinheiro. Por maior sabedoria que o homem adquira na terra, pelo aprendizado das ciências, artes, filosofias e diversas religiões, nunca deve esquecer a ciência do infinito, porque toda a sabedoria terrena na terra fica, enquanto que a ciência do espaço para ele volta. É certo que o espírito, ao deixar o mundo material, leva consigo toda a bagagem dos seus conhecimentos. Pode partir da terra uma criatura sábia, no dizer do homem, mas este sábio, penetrando no além, compreenderá que a sua sabedoria é uma parcela mínima daquilo que o espaço lhe pode dar. Aqueles que se ocupam da vida comercial ficam de tal maneira imbuídos dessa ciência mercantil, que se tornam criaturas verdadeiramente metálicas. Eles em nada pensam senão nos seus próprios interesses. Procuram conhecer a baixa e a subida do câmbio,
o valor de cada moeda, tudo quanto interessa aos seus negócios particulares, se são proprietários ou capitalistas. Mas o principal esquecem, é que todo aquele amontoado de tesouros, que eles licitamente cavam, voltará para a Terra e na Terra continuará a circular, para o espaço infinito nenhum só níquel seguirá. Que se deve pensar destas conjecturas que ora faço? O seguinte, se é bom fazer crescer o capital na Terra, para o bem-estar próprio daqueles que nos são caros, devem converter esse patrimônio na moeda corrente que circula na eternidade comum. Direi vós, fazendo bem. As criaturas espíritos que habitam o plano infinito e não têm conhecimento destas fracas lições que acabo de dar, vivem a pensar constantemente nos seus interesses terrenos. Partem para o espaço, deixando na Terra a sua fortuna, os seus capitais, os seus interesses, os seus documentos, e ganham a vida além do túmulo ainda cheios dessas preocupações, que só servem para lhes atrasar o passo. Quão diferente é a criatura espírita, mesmo possuidora de fortuna, mas que sabe bem encaminhá-la, que sabe com ela produzir o bem para os outros e para si, espiritualmente falando. Quão diferente é essa criatura das tais a que primeiro me referi. Passando para o além, ela observa, do alto, o bem que fez, o dinheiro empregado nisto ou naquilo, que juro eterno está produzindo, que juro abençoado. Quantas lágrimas enxugou, quanta felicidade derramou na terra mãos cheias, quanta tristeza diminuiu, quanta alegria provocou. Tudo por quê? Porque soube gerir a sua fortuna, soube encaminhar os seus capitais e fez o bem na terra, sem, contudo, prejudicar a felicidade eterna. O usurário amontoa, amontoa e nunca fica satisfeito de amontoar. Resultado, parte. Tudo fica. Outros irão aproveitar, porque nem suas últimas determinações ele soube fazer em tempo. Tudo fica. E ele parte, depenado, limpo, sem bolsos, como se os tivesse rotos. Chegando lá, onde está a fortuna acumulada no espaço? Onde está o bem que o seu dinheiro produziu? Em parte alguma. Não há uma alma que se apresente para dizer, o meu pranto, foste tu quem enxugaste, a minha fome, foste tu quem a matou, a minha sede, foste tu quem saciou, as minhas carnes, foste tu que as cobriste com os vestidos que me deste. Nenhuma só. Não há um doente que se levante para dizer, os remédios que tomei, não os podia comprar, foste tu que nos deste. E ele, milionário, riquíssimo, deixa tudo para si e parte desolado. Ainda lá, não tem sossego, porque, de lá, ele avista todo o fulgor das suas moedas queimando-lhe as entranhas de espírito, não pode segurá-las, por não ter mãos. Doloroso, meus amigos, muito doloroso. E dizem, agora, os insensatos, maldito seja o dinheiro. Jamais. Jamais. Possui-lhe o meio que facilita ao homem desempenhar-se de certos compromissos, se ele, ganho com honestidade, favorece até o bem-estar das almas, como é que pode ser amaldiçoado? Não, meus amigos. Amaldiçoado é o sentimento egoísta de pensar somente em si, amaldiçoado é o sentimento que torna o homem um ser egoísta, esquecendo que os outros também precisam viver. Almas que me ouvis, esclarecei-vos, compreendei que esta vida é transitória, cá estamos temporariamente, não se fica aqui, isto é uma estação de passagem, intermédia na viagem para a verdadeira pátria. Para lá caminhamos todos. Deus vos abençoe, meus amigos, e vos faça compreender que, nas situações mais difíceis, há sempre uma porta aberta, concedida por Deus para ingressarmos no além. Essa porta é a caridade. Deus vos abençoe e guie. Maria Rita. Em 27 de março de 1942. Cada um tome a sua cruz. Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor repouse em vós. Nós, os evangelistas, queremos dar a primeira comunicação, neste dia. Um de nós, certamente, dita a palavra, enquanto que outros a subscrevem.
Não vos incomode de quem seja a palavra, sabei apenas que esta instrução vos vem de Lucas, Mateus, Marcos e João. Qual deles profere a instrução, não vos preocupeis com isso. Somos irmãos na mesma crença, espíritos devotados ao Cristo e, em seu nome, vimos apelar para a sinceridade dos vossos espíritos, com o intuito de vos fazer bem. Sabeis que é a missão dos espíritos orientados fazerem à humanidade todo o bem possível. Sabeis que é nossa obrigação velar pela vossa segurança espiritual. Sabeis, igualmente, que o fazemos com devotamento e amor. Mas o que talvez não possais saber é que a nenhum de vós podemos impor a nossa vontade. Nós não podemos violar a lei, traçada pelo Criador, do livre-arbítrio daqueles que criou. Cada um é responsável por si, o que equivale a dizer, cada um faz e procede como quer. O nosso papel é tão somente guiar-vos, inspirar-vos, mostrar-vos a linha direita para o caminho seguro à eternidade, buscar, pela intuição, desviar-vos dos atalhos, que são a linha reta. Mas a nenhum de vós podemos obrigar a ser cristão. Parece-me ouvir-vos dizer, por uma só voz, somos cristãos. Perdoai-me. O dia do Cristo, a ele consagram os povos o grande culto que lhe é devido, recordando o enorme sacrifício da cruz, imensurável os seus benefícios. Por isso mesmo que devemos dizer-vos, amigos, ocasiões há, nas vossas vidas, em que não nos pareceis cristãos. Os vossos atos são tão discordes, a vossa linha de conduta foge tanto àquela que o Mestre traçou, o vosso proceder é tão incorreto relativamente à sua doutrina, que nós nos afoitamos a dizer, por vezes, não pareceis cristãos. E é para essa fé, que parece estar morrendo no coração de alguns, é para esse Cristo, que não tem época, porque é eterno, que nós chamamos a vossa atenção. Ou vós, caros amigos, tomai a cruz que vós mesmos impusestes, para segui-lo então, o mundo poderá pensar que sois cristãos, mas nós continuaremos a afirmar o que já dissemos, não nos pareceis cristãos. Que fez Jesus por vós? Que papel desempenha o Cristo na vossa vida? O que pensais da sua personalidade augusta? Será que, como o comum dos homens, o aceitais como um simples mortal, que ascendeu à glória pelos seus méritos, pelas suas virtudes? Se assim é, guardai as nossas palavras, esquecei-vos da verdade. Jesus, o Senhor, vos ama com toda a ternura do seu espírito, vos conhece com toda a sabedoria da sua inteligência, vos perdoa com toda a clemência do seu poder. Mas, por isso mesmo, tendo um conhecimento completo dos vossos espíritos, ele lamente os desvios dos vossos passos, a fraqueza da vossa fé, e, mais uma vez, repete, por nós, seus servos, que aqui estamos, se me amai, guardai os meus mandamentos. Se quereis a felicidade eterna, segui os meus passos. Se quereis seguir-me, tomai a vossa cruz. A ninguém o Criador sobrecarrega com peso superior às suas forças. Deus, nosso Senhor, não exige da criatura sacrifício algum que ela não possa desempenhar. E vós, quando baixastes a este mundo de dores, imperfeições e provas, sabíeis perfeitamente a cruz que vos tocava e aceitastes humildemente. Pisando o chão do orbe terreno, o vosso orgulho indômito se revolta, a vossa vontade incontida não aceita freio, desencaminhai-vos da rota que deveríeis seguir, e como nadador incauto, vos precipitais no abismo, repelindo a tábua de salvação. Mais uma vez, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me quereis seguir, tomai a vossa cruz e segui-me. Deus vos abençoe a todos. Lucas, João, Mateus e Marcos. Em 3 de abril de 1942. Bênçãos divinas. Uma palavra reveladora, uma palavra de conforto, de ânimo para as minhas irmãs e os meus irmãos, que aqui se encontram congregados, no dia em que se comemora a paixão sagrada do Divino Salvador. Médiuns videntes,
se é que aqui vos encontrais, concentrai os vossos pensamentos e acompanhai o quadro que busco descrever diante de vós. Larga planície verde e mar, bafejada pela aragem suave que vem das altas esferas. Calma silente envolve a natureza nesse local. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é comovedor. Súbito, da distância que o olhar pode alcançar, emerge um vulto. Esse vulto segue a passo cadenciado, jogando, para a esquerda e para a direita, alguma coisa que se escapa das suas divinas mãos. Este quadro que vos descrevo se realiza no além, e podem os médiuns, pela força potente que Deus lhe concede a visão, descortiná-lo fielmente. Quem avança nessa estrada, quem se encaminha nesse passo ritmado, procurando despejar para todos os lados os fluidos multicores que se escapam das suas mãos. Alguém cujo nome é hoje evocado com respeito, amor e devoção, alguém que no mundo foi o menor dos homens, porque não teve sequer onde reclinar a cabeça, alguém que foi tomado por impostor pelos impostores, alguém que deu a vista aos cegos, que fez andar os paralíticos, que curou os leprosos, limpando-os do seu mal, que abençoou pecadores, sarando-lhes as feridas da alma, alguém que, olhando das alturas para este horror em que se envolve o orbe terreno, procura corações amigos que recebam a paz que ele traz em suas mãos. Essa paz não pode ser obrigatória, não pode ser imposta, essa paz requer doçura de coração, vontade de pensar bem, espírito propenso à caridade. E vós, almas encarnadas em corpos, que aqui vos encontrais, abri as portas dos vossos corações, abri o entendimento dos vossos espíritos, para que esse alguém, que eu diviso, possa derramar sobre vós o bálsamo suavizador de todas as dores. Meus irmãos, os planos siderais são belos, são profundos, são sublimes e a inteligência humana parece, até, um obstáculo à compreensão dessas grandezas. Porque os homens de talento, os homens de inspiração recebem inconscientemente as influências desse alguém, para produzirem boas obras, mas, quando as realizam, atribuem-nas ao seu próprio pensar, enquanto que os atrasados, os ignorantes, os pobres tudo esperam de sua misericórdia infinita. Eles sabem que nada valem e tudo esperam das mãos desse alguém, que morreu pela humanidade. O sábio, em sua prepotência, pensa que se diminui em crer, pensa que, aceitando a misericórdia divina, a salvação que ela lhe dá diminui em sua personalidade, fica sendo uma criatura sem valor próprio, e, assim, para que tal não aconteça, subindo mais um degrau na sua jactância, ele diz, alto e bom som, não creio nestas coisas, são próprias para cérebros fracos, ou se não, tenho tempo para pensar nisto depois. De forma que a benção divina, que parte daquelas mãos adoráveis, mãos que os homens crucificaram, cravando dolorosos espinhos, estas mãos, atirando a benção, tem que recolhê-la novamente, porque o coração endurecido não a recebe. Pobres pecadores, humildes criaturas do que me ouvis, abri as portas dos corações e deixai que em jorros caiam sobre vós as bênçãos desse alguém, que Deus mandou ao mundo como o caminho, a verdade e a vida. Ismael. Em 3 de abril de 1942. Sobre a fé cristã. Deus, nosso Senhor, seja louvado, que a sua paz seja recebida de boa vontade, na terra. Meus amigos, e meus irmãos, quero prestar, nesta sexta-feira solene, o meu testemunho à comemoração que hoje realizais, comemoração justa, singela e verdadeira. Jesus tem impressionado os homens de maneiras diversas. Desde os primeiros tempos em que ele foi conhecido no mundo, houve essa diversidade de opiniões. Alguns o tomaram como filho de José, seu pai de criação, outros, como um grande profeta, que baixou ao mundo para o encaminhar nas leis de Deus. Ainda outros o consideraram um impostor, porque se declarou filho de Deus. Os tempos correram, a fé cristã se estabeleceu, o cristianismo se implantou e, malgrado a opinião insensata do homem incrédulo,
O cristianismo vive e viverá eternamente. A época atual, cheia de dores, de provações, de inquietações presentes e futuras, deve chamar a atenção do homem para esse cristianismo, que nós procuramos pregar-lhe. Onde buscar o sossego na situação atual? Em que parte do mundo se pode encontrar um homem de bom pensamento, responsável, um homem de bom senso, capaz de estar perfeitamente tranquilo, que nada receie do futuro? Penso que nenhum. Só o crente espírita. O crente espírita quando cristão. Notai que repito, o crente espírita quando cristão, porque espiritismo fora do cristianismo não pode dar esse sossego. Que pode esperar o espírita? Tão somente a revelação que possa vir do além. E como pode ele garantir que essa revelação seja uma verdade? Como pode ele confiar na palavra do Espírito comunicante? Só Deus é verdadeiro inteiramente, só em Deus não pode haver sombra de dúvida, de mistificação, só em Deus existe a plenitude da sabedoria, e o cristianismo espírita encaminha o homem para esse foco luminoso, que lhe pode esclarecer a razão. Fora de Jesus não há caminho para Deus. O cristianismo espírita veio a tempo de chamar os homens para essa perfeição trazida pelo Cristo ao mundo, isto é, o encaminhamento da sua alma para o infinito. Morrer, todos têm de morrer, e, morrendo, parte o espírito e fica o corpo. Qual o sábio, qual o mais preparado, o mais inteligente, o mais consciencioso que pode dizer para onde vai a sua alma? As crenças outras respondem: morto o homem, o seu espírito vai para o céu, se ele é um bom, se é um pecador, vai para o purgatório, se é um infiel, um pervertido, neste caso vai para o inferno. Contradição expressa com a palavra do Mestre. Em primeiro lugar, Jesus disse: não há réprobos, não há perdidos, todos se salvarão. Desaparece o inferno. Em segundo lugar, diz o Mestre, pagarás a tua dívida até o último ceitil. E onde pagarás a tua dívida? No local em que tomaste sobre os ombros a responsabilidade. Logo, o homem tem de voltar ao mundo onde viveu e cometeu o seu pecado, para ir resgatá-lo. O Cristo do Senhor abre os olhos da humanidade para essa dívida, que todos têm e que hão de resgatar um dia. E, depois de resgatada a dívida, o espírito ainda permanece culpado? Não, é um espírito reabilitado. Só o Espiritismo diz aos homens: reabilitai-vos, regenerai-vos, para que possais, então, receber o prêmio do vosso esforço. Eu vim, meus amigos, chamar a vossa atenção para este ponto. Hoje é o dia em que todo pensamento corre para a paixão de Jesus. Ainda amanhã, o pensamento do homem aflui para esse mesmo ponto. Fim desta semana, o homem entra novamente na sua vida diária habitual. O homem recomeça o seu pecado, retorna à indiferença, segue a trilha oposta àquela que aceitou na Sexta-feira Santa, abandona as resoluções sensatas e vai, outra vez, entregar-se ao mesmo egoísmo, ao mesmo orgulho, à mesma indiferença pelas coisas santas. Mas o Cristo permanece o mesmo. Meus amigos, o que eu quero implantar em vossos espíritos é que esta devoção, que hoje vós demonstrais, este amor, esta dedicação pelo Mestre, não deve ser unicamente nesta semana. Esta é apenas uma semana convencional, a fim de que todos os pensamentos convirjam para ele. Fim desta semana, o curso da vida deve ser o mesmo: Jesus por alvo, Jesus por caminho, para que os passos sejam acertados e o espírito proceda sempre com justiça. Guardai-vos de pensamentos que vão ferir a pureza das vossas almas. Muitas vezes os vossos gestos, os vossos modos traduzem o vosso interior, que, até ali, estava encoberto. Guardai-vos de pensar mal, guardai-vos de ter mãos desonestas, guardai-vos de proferir palavras que vão ferir os sentimentos dos vossos irmãos. Isto, não somente hoje, porque muitos estão habituados a dizer que o que se faz hoje Deus não perdoa. Engano. Deus é o mesmo Deus de todos os séculos e séculos. Jesus permanece o mesmo sempre e não há um dia maior do que outro para o perdão.
Perdoados vós sereis, mas tereis que reabilitar-vos, pela provas, de todos os crimes cometidos. Esta é a regeneração pela fé. Em última análise, meus amigos, que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, comemorada com tanta singeleza nesta casa, possa, pela palavra de Ismael, que já falou, despertar as vossas almas para a verdadeira crença além túmulo, para a verdadeira vida, a vida imortal, a vida que não perece, e não simplesmente para esta vida material, que se extingue no fim de certo tempo, para uns mais cedo, para outros mais tarde, vida imortal, para que fostes criados, vida eterna, vida alegre e contente, pela prática do bem. Fazei sempre o bem, meus amigos, e guardai-vos de qualquer pensamento impuro, porque isso perturba a evolução dos vossos espíritos. Deus vos guarde hoje e sempre. Tiago. Em 3 de abril de 1942. Uma história que é um estudo. Irmãos amados e muitos amigos, eu venho pela primeira vez até vós, no cumprimento de um grande dever e para dar uma explicação necessária. Amigos, sinto-me comovido. O meu espírito se confrange, se altera, por ter de falar entre os seus irmãos, impelido pela ordem daquele que tudo pode e tudo manda. Vós não me conheceis. Não sabeis quem sou. Sou uma criatura que viveu na Terra há centenas de anos. Cá estive de outras vezes, é certo, mas a encarnação a que desejo referir-me é esta mais remota e que dá motivo à explicação de hoje. Vivi no plano terreno, buscando servir a crença que então professava. Busquei ser bom para o meu semelhante. Não fui uma criatura milionária, mas tive fartura, e essa fartura eu procurei repartir com os outros menos favorecidos do que eu. Não obstante isso, não tive o que vulgarmente se diz no mundo, sorte. Perdi mãe ao nascer e, devido a essa morte, o pai, que era o esteio da família, desviou-se do cumprimento do dever, pela fraqueza do seu espírito. E eu fiquei, criado por uns, amparado por outros, lisonjeado por outros, maltratado por alguns, vivendo neste mundo em que a prova tem de ser cumprida e em que se pagam todas as dívidas. Uma única afeição apareceu-me, legítima, verdadeira, na pessoa de alguém que, condoído da minha miséria, da minha falta de afeto, do meu afastamento de família, me tomou a seu cargo. Tinha, então, 10 para 12 anos, se não me falha a memória. Nessa criatura encontrei todo o apoio. Tomou conta de mim, para me instruir, educar, ensinar, e claro é que aqueles que antes dela de mim se encarregaram, não reclamaram a minha presença. Aí, recebi todo o carinho de um filho, toda a caridade de um espírito bom, e consegui, após algum tempo de estudo, entrar na vida como um homem probo e trabalhador. Foi então que comecei a fazer aquilo que os homens chamam fortuna, e, por mim mesmo, estabeleci-me na vida, conquistei posição e, sempre modestamente, embora com dinheiro, pude fazer a minha vida independente dos outros. Mas antes de encontrar essa criatura no meu caminho, quanto sofri, quanto sacrifício, Deus o sabe. Ela, porém, alma benfazeja e pura, tratou-me como se fora seu próprio filho, guiou-me na estrada da vida, amparou-me nas dificuldades, lecionou-me, gastou do seu dinheiro para fazer o meu espírito se adiantar, e nada me faltou em saúde nem em moléstia. Correram os tempos. Estava escrito no livro do destino que eu não viveria muito tempo sobre a terra, e assim aconteceu. Parti ainda no verdor dos anos, nem cheguei a constituir família. A minha família, no mundo, foi simplesmente ela, que foi a mãe que conheci. Amei-a com entranhado afeto de filho, e digo perante todos, como um testemunho fiel da verdade que ora testo, um filho, por mais querido que seja de sua mãe, não poderá mais amá-la do que eu amei a esta que me serviu de mãe. Passando para o outro plano da vida, tudo ficou transformado e eu não a vi nunca mais. Não soube quando seu espírito voltou para o espaço. Por quê?
Não me pergunteis. Não vos saberia responder. Em encarnações outras, não a vi. Eis que, algum tempo depois, estando eu no espaço, uma criatura bela, bela como a luz do dia, luminosa como uma estrela, inteligente e pura como se fora um anjo do céu, aproximou-se de mim e disse: Queres vê-la? Eu sei onde está. E eu lhe perguntei: Quem és tu, que mal te ouso fitar? Tanto resplandeces, tanto fulguras, tanto me ofuscas com a tua luz. Quem és tu? Respondeu-me: Não te preocupes com isso. Sou apenas a serva de Deus. Reclamas porque partiste cedo, porque não pudeste constituir família e viver como vivem os outros homens. Consola-te comigo. Também parti no verdor dos anos, tive família, mas a família que Deus me deu onde nasci, um lar constituído por mim não tive, e sinto-me feliz. A ti o que falta? Respondi: encontrar aquela que me serviu de mãe. Olhou-me de frente e disse-me: é justo o teu desejo. Levar-te-ei onde se encontra e vê-las. Meus amigos, tenho-a visto mais de uma vez, mas, não sei porquê, não compreendo, longe de se sentir bem com a minha presença, como que se apavora, e eu lamento profundamente, porque seria incapaz de causar a essa criatura a menor sombra de mal. Tudo passará, me diz o anjo luminoso, tudo passará e tu serás feliz. Por isso, muitas vezes, quando desejo vê-la, sou encaminhado e, por mais que eu me oculte, a minha sensação de filho é tão forte, que, querendo esconder-me, não posso, e, quando me pressente, sinto que a minha presença incomoda. Orai por mim, meus amigos. Que podereis vós fazer por um espírito nestas condições? Em vossa presença, eu digo, não desejo fazer mal, em absoluto. Se eu puder fazer um grande bem, falo-ei, mal, jamais. Orai por mim, para que eu possa ver sem ser visto. Desejo a esta congregação, que atenciosamente me escuta, todo o progresso espiritual. E não vos pareça estranha essa explicação, porque ela atingiu o alvo que eu desejava. Os outros, que não entendem, nada perderam com isso. Mas a explicação foi dada, ficou esclarecido que amo essa criatura com a ternura de um filho e nada mais. Deus abençoe a todos os presentes e permita que essa criatura luminosa cada vez mais em seu progresso, crescendo espiritualmente, para proporcionar a outros como eu a felicidade que me proporciona. Deus vos abençoe a todos. Que vos vale um nome, o nome de alguém que vós não conheceis. No entanto, é feito meu, o anonimato sempre foi, para mim, detestável. Gostei sempre das coisas claras, e, por isso, eu digo, quando orardes, lembrai-vos de Rui Velasco, em 10 de abril de 1942. Assunto de alta importância. Deus, nosso Senhor, seja louvado em sua sabedoria e misericórdia infinita, que a paz bendita do Salvador desça sobre todos os homens, beneficiando-os em corpo e alma. Meus amigos, esta sessão ofereceu assunto profundo à meditação daqueles que se interessam pelas coisas santas. Quando os homens olham somente para o plano material e seus interesses, justificam muitos atos e resoluções, porque só veem as coisas pelo prisma material que a terra lhes oferece. Quando, porém, o olhar do homem espírita avança pelo interior da sabedoria eterna, ele compreende que nenhum dos passos dados na terra deixa de ter relação com a carreira do espírito no infinito. Isto posto, é fácil compreender que todas as resoluções tomadas no plano terreno, sejam para o bem ou para o mal, têm um alcance eterno, que vem prejudicar ou beneficiar as almas. Aqueles que se apropriam do alheio, lançando mão de dinheiro, joias, valores, quaisquer que sejam pertencentes a outrem e não são descobertos, entendem que deram um grande passo e melhoraram sobremaneira a sua vida. Efetivamente, com aquele capital, com o produto da venda daqueles objetos de valor, eles podem manter-se, na terra, em situação muito mais folgada do que dantes,
quando nada possuíram. Admitamos a hipótese de que tal indivíduo nunca chegue a ser denunciado e possa viver na sua opulência criminosa, sem que ninguém venha saber como foi arranjado esse dinheiro. Admitamos até isso. Que pensará essa criatura, que vive num palácio